tem aqui? Vamos olhar aqui essas características rapidinho. Olha só, nessas características da arquitetura, que é baseada na estrutura romana, e a gente vai dizer assim, poxa, professora, mas como é que a senhora coloca a coluna dórica, a jônica e a coríntia, que são gregas? Porque os romanos, tá? Quando conquistam aquelas áreas todas, né? Eles conquistam a Grécia. Só que é diferente quando eles conquistam a Grécia. Quando eles conquistam as áreas todas em volta, a Roma faz o quê? Impõe a sua cultura, coloca a sua estrutura política, inclusive cobra os impostos, né? Que era essa grande briga no período do cristianismo com Jesus, porque Jesus dizia que não deveria cobrar os impostos, né? Ou então que os impostos fossem para eles, mas que a mensagem dele era outra, né? Mas vamos falar aqui, por que jônica, por que dórica, por que coríntia? Porque resgata a cultura romana. E os romanos, quando conquistam a Grécia, eles não impõem a sua cultura, eles assimilam a sua cultura. E quando eles assimilam a cultura grega, eles incluem a cultura grega, como se houvesse uma multiculturalização ali. Ele resgata aquela cultura e se apropria, como a gente faz, né? A gente faz aqui também esse resgate de cultura. A gente tem aqui na nossa cultura, nós temos remanescências africanas, né? De culturas africanas, nós temos remanescências de culturas indígenas. E os romanos, eles assimilam. Assimilam o quê? A religião, né? O que seria a religião? Os deuses. Eles eram politeístas, os gregos eram politeístas e os romanos também são politeístas, só que há um diferencial aí, há um sincretismo religioso, né? Zeus era o deus maior, né? O deus do Olimpo, né? Para os gregos. E Júpiter era o mesmo deus, também o grande deus, só que com um nome diferente. Então, desde aí, nós já estamos falando de sincretismo religioso. E os romanos também, quando invadem a Grécia, assimilam a sua cultura. Por isso, o uso das colunas presentes na cultura romana. E mais esse motivo de quando acontece o resgate da cultura greco-romana no Renascimento, que é o renascer das duas culturas, volta a estrutura da dórica, da jônica e da coríntia na arquitetura. Tá certo? Então, olha só, a característica, né, usa os elementos clássicos. Quais são os elementos clássicos? As ordens, né? Lembram da dórica? Dórica, ela tinha o capitel simples, né? E a estrutura, né, bem grossa, bem espessa, porque era para utilizar principalmente nos grandes templos, né? De Atena, é utilizado a dórica, né? No templo de Atena. A jônica, só para vocês lembrarem aqui, tá? A jônica é aquela que tem um efeito em espiral, tá? O capitel é espiral, que lembra o quê? Os seios humanos, os seios femininos, tá? E esses seios femininos dão a essa coluna, né, como se fosse uma coluna feminina, mas ela também entra em alguns templos, principalmente quando representam templos femininos, ou entram em palácios, tá? Pela beleza, tá certo? E a outra coluna, que são 3 colunas, tá? A terceira coluna é aquela coluna cheia de folhagens, tá? Que é a coríntia, tá? A coríntia tem o capitel com folhagens, tá? E essa folhagem é para exatamente utilizarem nos jardins ou em pequenas áreas que seria como se fosse onde eles tomassem um chá, onde fizessem as conversas, né? Então, esse aqui seria mais para áreas de lazer. Então, olha só, nós falamos das 3 ordens, tá? Dórica, jônica e coríntia, que eram gregas, que os romanos utilizam e que o Renascimento resgata. Porque renascer é resgatar, tá certo?
Então, olha só. O arco de volta perfeita, outra característica aqui. Por que o arco de volta perfeita? Agora, não é grega. Quem cria os arcos de volta perfeita são os romanos. Porque para eles fazerem o arqueduto, o que era o arqueduto? Era uma espécie de cano, né? Na verdade, aqui eram como se fosse uma vala que traria do rio a água, e essa água, ela iria por todo esse espaço e traria essa água para o centro da cidade, e iam para as termas. O que são as termas? São grandes piscinões. E esses piscinões eram onde eles tomavam banho. Eles não tomavam banho em casa, eles tomavam banho nos piscinões, tá? E esses piscinões era o local onde todos iam, se banhavam, né? Ou lavavam o rosto, lavavam roupa, né? E essa água vinha. Essa arquitetura aqui era uma arquitetura utilitária, porque os romanos, eles construíam as suas grandes construções, eram ligadas à utilidade. Tudo na estrutura romana era utilidade. Quando o Renascimento resgata essa estrutura, ele resgata também a arquitetura como uma arquitetura utilitária, tá certo? Então, olha só, os arcos de volta perfeita, que a gente acabou de riscar aqui, mais ou menos, nesse arqueduto, que é o arco de volta perfeita? Essa estrutura, né? E essa estrutura aqui, ó, era para que houvesse, tá, a sustentação de grande peso para cima. Então, esse arco de volta perfeita, ele retorna no Renascimento, tá certo? A gente viu que esse arco, no gótico, ele muda. No gótico, ele faz isso aqui, ó. Ele vira isso aqui, porque há um alongamento, né? Esse alongamento aqui era para que houvesse elevação aos céus. Lembra da característica do gótico? Né? Mas aqui, o Renascimento corta e volta com o arco de volta perfeito grego, tá certo? A abóbada de berço e a cúpula. O que seria a abóbada de berço e a cúpula, tá? Olha só, a abóbada de berço era a utilização, principalmente nos tetos, tá? Essa abertura aqui, a gente vai ver na Capela Sistina, ela é assim, tá? É um teto curvo, ok? E quando a gente vê a cúpula, é assim, ó. Quando eles construíam, isso aqui é o friso, tá? O friso nos templos, lembram que havia os deuses aqui, e aqui era um pouco da história, por exemplo, se fosse Atena, né? Atena, aqui no templo de Atena, no friso estaria representando Atena numa guerra, porque era a deusa da guerra, né? Mas o Renascimento, como trabalhava com a religiosidade, o que seria aqui? Seria São Pedro, né? Ou então se fosse da igreja de São Pedro, como é, né? Então, olha só, aqui nós estamos falando do frontão, tá? Mas olha só, quando a gente fala da cúpula, é isso aqui, ó. Lá atrás vai estar uma espécie, tipo uma cuia, tá? E que essa cúpula aqui, ela tem aberturas. E essas aberturas aqui é da onde vai a luz de fora, ela vem por aqui, ó. Ela vem por aqui e entra e joga essa claridade para o centro do salão, tá? Aqui ela era utilitária, era importante para a claridade, né? Então a cúpula também entra, tá certo? O que foi de inovação? O que foi que entrou de inovação na arquitetura? Aqui nós estamos falando de resgate, né? Resgate da arquitetura romana e grega, tá? Agora, o que foi que entrou de inovação? O equilíbrio geométrico. Quando se fazia um templo, né, com a cúpula e a abóbada, aqui, por exemplo, a coluna, vamos dizer que essa coluna aqui seja dórica. Aqui eu vou fazer poucas colunas só para a gente entender, tá? Poucas colunas só para a gente entender. Olha só. Aqui eu tenho 4 colunas, números pares. Aqui o eixo visual,
né, do corte visual, quando a gente fala em simetria, equilíbrio geométrico, a gente quer falar de um equilíbrio visual, tá? E esse equilíbrio visual é como se fosse uma balança. Vamos olhar aqui a balança. Se eu estiver com um círculo aqui e um círculo aqui, visualmente, você está vendo, a professora, é mais pesada que a B, né? Mas por quê? Porque eu estou vendo que aqui está preenchido e aqui está vazio, né? Mas se eu colocasse ela também vazia pela própria estrutura da balança, você ia visualizar que a A é mais pesada que a B, visualmente, né? Mas por que eu estou vendo isso? Porque a estrutura da linha visual me dá essa ilusão de que as duas têm o peso diferente, tá? Mas se eu estivesse com essa balança aqui e essa balança estivesse aqui, ela teria o mesmo peso. Por quê? Porque há um equilíbrio. E o equilíbrio visual, ele traz exatamente isso. Nós vamos ver que o equilíbrio visual, ele não é só na arquitetura, ele também está na pintura, ele também está na escultura. Ok, então olha só, quando a gente fala dessa simetria também, a gente está falando também desse equilíbrio de volume. O que é simétrico? Tudo que tem num lado tem no outro, ok? E quando a gente fala de horizontalidade, é isso aqui, ó, esse friso, que é todo em ordem, né? Todo em ordem de horizontalidade, ok? Então, gente, olha só, aqui é o friso, tá? E os balaústres são algumas esculturas que entram nessa arquitetura, tá? Então, olha só, hoje nós falamos sobre a arte renascentista, falamos sobre arquitetura. Vocês vão ter questões aí pro provão, né, da quarentena de vocês, tá? E qualquer dúvida, converse comigo lá no grupo, tá certo? Mande alguma pergunta que a gente vai responder para vocês. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.